Pessoas já estão chegando, vamos começar o nosso bate-papo então. Hoje trouxe o tema da comunicação no mundo digital, né? A comunicação pelo mundo virtual, porque é assim que estamos nos comunicando, né? Mais ainda, já era um fato, né? Essa era digital, a comunicação exponencial na internet, nas redes sociais, isso já era um fato, isso já vinha acontecendo. E agora, nesse momento de pandemia e isolamento, mais ainda em todos os níveis, não só nos nossos relacionamentos pessoais, mas no trabalho, no relacionamento com a educação dos nossos filhos, na escola, nossa educação também, nos cursos que a gente faz, enfim. Então, Cassiano, você deu uma pesquisadinha aí, né, sobre como o brasileiro vem utilizando, né, como nós, no geral, estamos utilizando as redes sociais, nos comunicando por ela, né? Na verdade, não é nem os brasileiros. Eu O peguei mundo. algumas informações no mundo inteiro que eu achei bem interessante. Porque a gente imagina que é nesse momento que a gente está, né, conversando mais pela internet, mas na verdade isso só agora deu uma incrementada, né? E Mas ficou faz mais evidente. mais evidente. Mas aí, por exemplo, sabe qual que é o país que tem a maior população mundial? Não. Facebook. O país, a rede? Se a gente Ah, considerar sim. um grupo de pessoas, né, é o Facebook. O segundo é a China, O Facebook tem mais gente do que a China. muito mais. A terceira é a Índia. O quarto é o YouTube. Olha só. Em quinto lugar está o Tencent. Já ouviu falar? Não. Eu também não tinha conhecido O ainda. que é esse aplicativo? É o WhatsApp dos chineses. Ah, você tá brincando? É o WhatsApp é o aplicativo que eles usam lá para se comunicar. Não conhecia O sexto mais populoso do mundo é o WhatsApp. É o WhatsApp. o nosso. O sétimo é o Instagram. O oitavo é o LinkedIn. O nono é o Twitter. Uhum. E em décimo lugar está os Estados Unidos. Ou seja, tá todo mundo na rede social. Todo mundo na rede social. Então imaginem que a maior população do mundo está no Facebook. Esse pessoal está conversando. Está se comunicando. E nesse tempo de pandemia, então, que a gente não está se encontrando pessoalmente, comunicando mais ainda. Aí eu peguei um monte de dados aqui, eu achei muito interessante. Por exemplo, sabia que mais de 50% da população do mundo tem menos de 30 anos? Não, não sabia. Que jovens que nós somos. Isso quer dizer que a maior parte, metade da população do mundo já nasceu falando na internet. É, outra geração, com certeza, é verdade. Nós é que estamos A gente mais tá também. atrasados, né? E aí eu lembrei de uma aula que eu assisti uns tempo atrás, falando sobre que o futuro chegou, né? Que as pessoas estão agora fazendo home office e pedindo um monte de coisa pela internet. Não, o futuro não chegou. Já Isso é existia. isso é um presente. E é um presente faz séculos. Pelo amor de Deus, a gente conversava pelas redes de computador desde a época do ICQ, MSN, Uhum. né? E aí, se você for falar sobre home office, não, a empresa que agora está sendo obrigada a entrar no home office, não é que ela está entrando no futuro, ela está entrando no presente, porque ela está atrasada, né? E aí a quantidade de ruído que tem de novo nessa comunicação. Porque se a gente pensar, a comunicação já é um problema. As pessoas se comunicarem é um problema. As pessoas se entenderem sempre foi um problema. A internet não veio para facilitar a comunicação. Veio para expandir, para ficar mais fácil de se comunicar. Não para melhorar a comunicação. Na verdade, talvez... E para tornar de certa forma instantânea, né? É. Porque a gente a gente tem todo um processo da história da comunicação, né? Da distância, assim, da tecnologia que foi inventada para facilitar essa conversa. E a internet hoje traz isso de maneira instantânea. Instantâneo. O telefone já deu esse upgrade lá atrás, né? Na Sim. época que todo mundo comunicava por carta, a invenção do telefone já foi um passo nesse sentido. Mas com essa facilidade, eu acho que serve para aumentar também os problemas, entendeu? Uhum. Que a internet tem esse poder também.
Tudo fica potencializado na internet, inclusive os problemas. Então, o que acontece? As pessoas já tinham essa dificuldade de se comunicar, de uma lidar com as outras. Pessoalmente, cara a cara, isso já é um problema. Imagine você, então, sem a facilidade de ter a expressão. Eu, por exemplo, não sei falar. Não gosto Ai, de gente, WhatsApp. eu vou entregar, viu? O Cassiano tem que ser áudio para ele poder se expressar, para ele Áudio, poder vídeo. explicar áudio, vídeo, esse negócio de escrever não é com ele, atender telefone não é com ele. Não gosto. E a gente que, como trabalha em parceria, também faz parte da comunicação você desenvolver esse olhar de entender como é que o outro te interpreta. De novo, a gente já falou isso numa outra live, né? Comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende daquilo que você diz, né? Então, se você compreende o seu interlocutor, se você entende como o outro funciona, fica mais fácil de você efetivamente ter uma comunicação mais assertiva, né? Eu sou italiano. Eu também falo com as mãos. Como é que eu vou me fazer entender pelo WhatsApp? Não dá, gente. É dificuldade grande. E aí quando eu escrevo, como eu sou muito direto também, eu escrevo, dependendo do que eu escrevo, é uma grosseria. Porque eu não consigo passar a voz para mostrar que eu estou falando aquilo de uma maneira carinhosa, entendeu? Não tem, o WhatsApp não tem entonação. Isso a gente já via das empresas quando começaram os e-mails também, Exato. né? Porque aí você tem os e-mails corporativos que são todos formais, você tem um padrão e muitas vezes a interpretação daquele e-mail causava uma série de dificuldades mesmo de entendimento, se você até naquela comunicação que é escrita, é pensada, é lógica, porque não é aquela que você faz num rompante, por exemplo, né? Ou pelo menos não deveria escrever um e-mail num rompante. Muitas vezes a interpretação não era adequada e isso trouxe uma série de problemas dentro da comunicação nas grandes empresas. Sim. E hoje, com o WhatsApp, que virou um instrumento de trabalho também, né? Muitas pessoas precisam do grupo de WhatsApp hoje para trabalhar, né? Todo mundo hoje trabalha com WhatsApp, né? E o fato de não poder se expressar, e os emojis vieram para isso, né? Para dar essa carinha. Ainda assim, a gente tem uma série de dificuldades até para interpretar o que aquela carinha quer dizer, né? Eu lembro que logo que nós nos conhecemos, uma das primeiras mensagens que a gente trocou, eu mandei um joinha para você mandou um joinha para mim, e aí eu acho que fui você que mandou para mim, e eu perguntei, esse joinha quer dizer o quê? Porque será que quer dizer alguma coisa que quer dizer pra mim? Eu me lembro, eu falei joinha igual ok. Igual ok. Ótimo, pra mim também. O joinha não é assim, ó, não quero mais falar sobre isso. É isso que quer dizer pra nós dois? Então tá bom, então já entendi. Continue assim, por Ou favor. aquela velha questão, né? As duas pessoas estão, né? Eu tô emburrada com você e você me pergunta, tá tudo bem? Podia ser esse joinha, né? Pois é. Mas quando você fala e a pessoa tá uma na cara da outra, tem a linguagem corporal. Porque eu acho que a gente tá perdendo o básico. Como é que as pessoas se comunicavam lá atrás? Antes de ter linguagem escrita, como é que os animais, como é que o teu cachorro conversa com você? É com a expressão. Sim. É com a linguagem corporal. Você está balando o rabo, você está com a língua de fora. Esse é o básico do básico da comunicação. E a gente perdeu o básico. A gente tem um monte de tecnologia e a gente perdeu o básico, que é um olhar o que o outro está fazendo. É verdade, né? Mas as lives, inclusive essa que a gente está fazendo agora, as pessoas podem perceber a nossa expressão, né? As reuniões pelo Zoom ou outros aplicativos de trabalho e de conversa têm ajudado um pouquinho no fato de você poder se conectar com uma pessoa que está à sua distância e tal. É lógico, não é a mesma coisa, né? Você não tem a mesma pegada de você estar frente a frente com alguém, né? Mas de alguma forma, você ter o vídeo, você ter a imagem, fazer videochamada ajuda muito, né? Mas a maior parte das pessoas não faz videochamada. Quantas videochamadas tem durante o dia e quantas vezes você trocou uma mensagem no WhatsApp com as pessoas? Não tem comparação. Não tem comparação. O nível de comunicação que está tendo, que talvez não seja adequada. E aí tem outra dificuldade. Veja que as pessoas, primeiro, têm preguiça de ler. As pessoas não leem. Você vê uma pessoa vendendo bolo no Facebook. Coloca lá. Pessoal, agora na época da quarentena, vou começar a vender bolo porque estou desempregado.
Eu faço bolo de fubá, bolo de laranja e bolo de canela. Os bolos custam R$ 20 cada um. Você, para fazer o pedido, manda o WhatsApp aqui para esse número e aí eu entrego na sua casa. A primeira pergunta do Embaixo. comentário é: Bolo do que tem? tem um número de WhatsApp para mandar? Como é que eu faço o pedido? Quanto custa? É isso aí. Mas é só ler, gente. As pessoas não leem. Mas você acha que talvez, uma vez lendo uma matéria sobre isso, eu fiquei com esse questionamento, né? O Altair falou numa outra live que a gente fez na semana passada dessa questão do excesso do estímulo cognitivo e tal. Uhum. Então, às vezes, o fato de você estar muito tempo ligado na frente de um computador ou de um celular e essa coisa de estarmos muito acelerados, talvez contribua para o fato de você não parar para prestar atenção e ler, né? Sim. A gente estava comentando essa semana em relação ao filme, lembra? Sim. Você pega um filme antigo, tem toda uma fotografia, né? As imagens passam diferente, a narrativa tem uma certa velocidade. Filme hoje em dia é uma bagunça. É muito de ação, é uma coisa rápida. Se for do Tarantino, então... Por quê? Porque tem que representar a vida que a gente está vivendo. Se for aquela coisa parada, o pessoal perde interesse. E aí, em relação a isso, tem uma coisa bem interessante, tem um dado que eu peguei também, que eu achei fantástico, que é a redução do período de atenção. Por conta desse monte de informação que a gente tem, a gente está diminuindo o período que a gente fica em atenção em alguma coisa específica. Sabe qual é a média do ser humano até ele perder o interesse, até perder a atenção? 3 segundos. 8 minutos. Olha, eu já estou super acelerada. 3 segundos. Não, é alguma coisa que te interessa, um curso, alguma coisa, você vai ficar 8 minutos. Uhum. Sabe qual é o tempo de um peixe dourado? 8 minutos. Então, realmente... A gente tá empatando com peixe. Já pensou? Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Tá bem feio o negócio. Deixa eu só dar um oi aqui pro pessoal. Altair. Oi, Altair. Boa noite para você. Que bom que você tá aqui com a gente. A Paola Lopes também tá mandando boa noite. Tarcísio entrou aqui na minha sala. Obrigada, querido. Seja bem-vindo. Tem um pessoal aqui também. A gente abriu algumas salas. Luiz Sérgio, que é o Botinho. Walter Ventura, meu primo Juninho. João Paulo, Angélica... Cláudio Beni, lá do Rio Grande do Sul. João Alexandre. Muito legal. Obrigado por estarem aqui, pessoal. Sandra Mara Wolf, Alisson Felinto. Opa. Zé Manuel, Diogo, fala Zezito. Muito obrigado por estarem aqui. Viu? Vão mandando suas perguntas nos comentários também. A gente vai gostar de ouvir. Isso, gente. O Cassiano estava falando agora da questão da atenção, que a gente tem o mesmo déficit de atenção, é isso ou não? Dificuldade de reter atenção que um peixe dourado. Isso é uma dificuldade? Você está achando que é 3 segundos? Então pode ser uma coisa boa. Não sei. Mas é que talvez isso seja da minha profissão. Tem isso também, é característica da minha profissão. Como eu tenho que ler muitas coisas e muito rápido, deu 3 segundos, não me interessou, o título não me chamou a atenção, já vou para o próximo. Mas isso é interessante, Cássia, porque você estava falando de atenção. Uma das dicas, eu acho, que a gente pode trazer aqui nessa live é esse estado, tentar permanecer no estado de atenção plena que a meditação traz. A gente já falou aqui em outras vezes, né? Meditação pode ser uma saída para nos ajudar, uma dica para nos ajudar nesse sentido de desacelerar um pouquinho a mente. Não quer dizer que não vamos mais estar envolvido com a velocidade das coisas na internet, mas de desacelerar um pouquinho, até porque isso vai ter uma resposta na hora de você se comunicar, né? E aí tem uma outra dificuldade também, que a gente... E aí, acabamos de gravar esses vídeos, inclusive, com um curso que a gente vai lançar esse mês ainda, gente. Que é... Quem toma as decisões não é a parte consciente. A maior parte das coisas que a gente toma são o emocional que manda. E aí tem aquela coisa chamada crenças limitantes. Que a gente, na hora de comunicar com as pessoas, a gente acredita, puxa, mas aquela pessoa deve estar pensando daquela forma. A gente conversou sobre isso agora há pouco, inclusive. Sim.
E, puxa, aí eu não sei se eu vou agir assim porque eu imagino que aquela pessoa tá daquele jeito. Ah, mas eu não vou falar disso porque ela votou naquele outro, né? Então a gente vive a nossa vida muitas vezes se segurando porque o emocional não quer se entrar em conflito com ninguém. Então a gente não toma um monte de ações que a gente deveria tomar. E aí fica tudo subentendido e nada se resolve. É verdade. E isso que você está trazendo passa por um outro aspecto que a gente já falou aqui numa outra oportunidade também, que é a questão do julgamento. Aham. Porque você não sabe o que o outro está Vai querendo pensar. dizer ou O que ela vai pensar se você falar sobre aquilo. Então você já trava ali um julgamento. E a Sim. gente sabe que para a comunicação com o julgamento, ela vai necessariamente despencar ali na comunicação agressiva muitas vezes, né? Aham. A gente falou também outras vezes da comunicação não violenta, da comunicação assertiva, que passa pela empatia. E para poder passar por isso, você tem que tirar e distanciar do julgamento. Então, gente, você não sabe o que a outra pessoa está pensando, você não sabe de verdade o que ela quis dizer. Se aquilo te atingiu, gerou um sentimento que não foi legal, minha dica, pergunte. Não é, E Cássio? a gente comentou agora há pouco, inclusive, antes de entrar no ar também, eu falei de uma cena de um filme que eu acho que demonstra bem do que a gente está falando. Não sei se todos vocês assistiram, se não assistiram, assistam, que é muito legal. Um Senhor Estagiário. Já passou, inclusive, um monte de vezes na sessão da tarde. Robert De Niro. Mas a sessão da tarde não vale porque eles cortam metade do filme. Tem no Netflix. Tem no Netflix. O filme é fantástico. E o Robert De Niro, ele é estagiário numa empresa e o chefe dele é um moleque, mas é chefe dele. Que tem, né, já teve um princípio de relacionamento com a secretária da dona da empresa. E ele quer tomar aquele relacionamento, né? Ele quer conversar de alguma forma com a moça. E aí ele vai pedir dicas pro estagiário, que é o De Niro. Você é mais experiente, né? Como é que eu falo com ela? Porque eu pisei na bola lá atrás, aí ela deve estar pensando que tal coisa, aí se eu falar dessa forma, ela vai achar que eu sou assim, e eu queria passar essa informação, e ele fala o que ele imagina que ela deve estar pensando, como é que ele vai falar, como é que ela pode reagir. Fala, que o De Niro só fica olhando pra cara dele. Depois de muito falar, eu vou ter que falar com a pessoa, né? O De Niro, Não tem outra não tem outra solução. solução. Né? Se você ficar pensando o que ela deve estar pensando, o que aquele lá deve estar pensando, e o que vão pensar se eu falar tal coisa, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai se resolver, ninguém vai entrar num acordo. Então, de novo, a gente já falou em outras lives, é a Brené Brown. A Brené Brown é o poder de ser vulnerável. Cara, Se colocar numa posição de vulnerabilidade. abre, fala o que tem que falar, que muitas vezes também a gente imagina que, se eu falar isso, que a pessoa vai pensar tal coisa. E se pensar? Depende do resultado que você quer para isso e depende da intenção que você quer também. Mas a maior parte das vezes não vai mudar nada na sua vida. Não vai. Assim, às vezes, eu percebo assim nas redes sociais, né? Às vezes a gente tem muita vontade, principalmente nesse momento agora, em que está tudo muito polarizado e a crise nos trouxe para o mundo muito virtual e todo mundo tem muita opinião. Costumo dizer que a internet muitas vezes parece terra de ninguém, né? E o tribunal da internet, ele não perdoa mesmo, né? Então, assim, dar um passo errado na internet pode custar a sua saúde mental mesmo, né? Então, muitas vezes eu percebo que as pessoas têm uma ânsia muito grande de se posicionar, seja em qualquer assunto. Não vou falar só de política, mas outros assuntos. Agora a gente está tendo aí um movimento recente com a morte do Floyd lá nos Estados Unidos, enfim, mexe com emoção, com sentimento, né? As pessoas querem se expressar e tem pro bem e pro mal, tem para todos os lados. Hoje mesmo eu vi uma moça no Instagram que é uma influencer, a gente fez até matéria lá no meu portal,
que postou uma bobagem sem tamanho, dizendo que nós somos racistas, sim, por uma... Ela deu várias... Eu vi isso. Ela deu várias... Falando que é normal você ser racista porque a maior parte dos assaltos são cometidos por negros sim. e tal, então que isso era normal, era a mesma estatística de quem tem câncer, que ela trabalha em cima de estatística. Ela fez uma baianada. Eu tô com dó dessa moça, porque já subiu o hashtag para tudo quanto é lado para tirar essa menina da internet. Foi infeliz, mas ela quis se posicionar de alguma forma. Então, assim, eu não condeno, não julgo, não tô aqui para isso, a gente não tá aqui para isso, né? Mas a gente tá aqui, de repente, para trazer para você uma outra forma de pensar antes de se posicionar. Não deixe de se posicionar. Quem sou eu para dizer isso, né? Assim, acho que a gente tem que se posicionar sempre diante de qualquer assunto, quando aquilo é natural pra gente. Quando a gente quer um retorno daquilo, porque aquilo é importante pra gente, de alguma forma. A gente tem que entender que aquilo pode ter consequências, né? Exatamente. E não é porque você está na internet, não é porque você está se comunicando pelo WhatsApp, por exemplo, que não vai ter consequência daquilo que você está falando, né? Então... tem que parar, tem que observar o sentimento que está em torno daquilo, né? Muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, imagino que sim, mas muitas vezes eu estou rolando lá o meu feed do Facebook, alguém postou alguma coisa que não tinha nada a ver comigo, absolutamente nada a ver comigo. Era uma história qualquer que a pessoa se posicionou. Mas o posicionamento dela foi tão agressivo, ou foi de uma maneira tão pesada, que despertou em mim o sentimento: eu não quero essa pessoa mais no meu feed, eu não quero mais acompanhar essa pessoa, ela não falou nada pra mim. Mas como ela se comunicou comigo, com o mundo, foi tão agressivo que me faz mal. Aí eu vou lá e bloco na pessoa, né? Ai, tiro. Pois é, mas é porque eu fui pro meu sentimento. De novo, o emocional que manda. O emocional que manda. Então, a gente tem que fazer esse exercício realmente de, antes de se posicionar, pensar, refletir, olhar o princípio da comunicação não violenta, né? Fazer observação daquilo e depois colocar no lugar do outro, ver se aquilo que você está falando vai atingir, qual é que é a... De preferência, falar não do jeito que você acha que deveria ser, ou apontar falhas, mas mostrando como é que você se sente em relação àquilo. Exatamente. Porque se você falar, poxa, quando você faz isso, isso é errado, é uma coisa. Se você dizer para a pessoa, quando você faz isso, eu me sinto dessa forma, como eu me sinto, a pessoa não tem como controlar. Eu estou, de novo, me abrindo para a pessoa. Estou me tornando vulnerável, mostrando qual é o meu sentimento em relação àquilo. E aí fica mais fácil essa comunicação. Um outro problema, por exemplo, novo no WhatsApp. Comentei que primeiro as pessoas não leem. Né? Já pergunta quanto é o custo do bolo. De novo. Segundo, que as pessoas não sabem, infelizmente, interpretar texto mais. Isso é um problema, passar já aí na crise da educação, isso é verdade. Então as pessoas têm uma dificuldade enorme de interpretar o que a outra pessoa está entendendo, está escrevendo. Então a pessoa já não quer ler, já passa o olho por cima e interpreta completamente errado. E como é que fica essa comunicação? E responde sem refletir também. Sem refletir, sem entender, leu metade, não refletiu e interpretou errado. Não vai dar certo nunca. Aí é o início de uma série de conflitos, né? Em todos os âmbitos, né? Eu vejo, por exemplo, no nível do trabalho. Agora que a gente está... nas relações de trabalho que a gente está agora em home office, né? Então, muito dessa comunicação necessariamente, hoje você estava lá na redação, você estava lá no seu escritório, olho no olho com a pessoa, entendendo o que ela estava querendo dizer diante de certo posicionamento, diante de certo assunto, né? Agora, com essa distância, você tem que ficar, muitas vezes, o que será que ela quis dizer, né? Tentando interpretar, mas sem perder muito tempo nisso, que a gente acabou de dizer, para não ficar viajando, né? E quando a dúvida for muito grande, se posicionar. Mas o que eu tenho percebido dentro do mundo, do universo do trabalho, né? Com essa distância? As pessoas, de certa forma, têm começado as conversas, por exemplo, eu conversei com você hoje à noite, amanhã de manhã eu vou falar com você de novo. Sem nem mesmo, bom dia, Cassiano, tudo bem, etc e tal. Já começa naquela última conversa que foi falar. É infinita. É infinita. E aí, assim, você... Você deu oi a primeira vez, há um ano atrás, e toca o barco.
Pois é. E aí a gente perde um pouquinho dessa coisa da relação Da pessoal, humanidade, da né? humanidade, né? Assim, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? E tal, e começar uma conversa. Ou, por exemplo, a pessoa ficou muito irritada com algo que aconteceu no trabalho, e ela manda um WhatsApp já com a carinha vermelha, com raiva, cuspindo no coice, e até você entender aquela situação, né? Então, é importante, eu acho, que essa distância, a gente pense nessa comunicação como uma introdução, que a gente pense sempre, como você falou, olha, eu sei que você está fora do seu horário de trabalho, por exemplo, agora, mas eu preciso te trazer um assunto que é importante. Boa noite, fulano, eu sei que eu estou te incomodando agora, mas eu preciso trazer uma situação, quer dizer, trazer isso exatamente que você está falando, da humanidade, porque senão a gente vai perder esse fio, a gente vai ficar totalmente técnico nas relações e vai esquecer desse tete a tete, né? Sim. Porque ainda vamos demorar para voltar, né? Vai. E a importância que isso tem. Ó, de novo, meus dadozinhos aqui. Dados interessantíssimos. Cheio de pesquisa hoje, Cassiano. Peguei. Você sabia que tem mais pessoas com dispositivos móveis no mundo do que com escova de dente? Ai, você tinha me falado dessa pesquisa, eu fiquei chocada realmente. Eu fiquei chocado também. Não com o número de pessoas que têm telefone, mas a quantidade de pessoas que não têm o mínimo de higiene. Não tem escova de dente, imagine. Fiquei de cara com isso. E que um em cada 3 casamentos hoje começa online? Isso é fácil de entender, né? Fácil de entender. Mas olha a importância que tem essa comunicação online. Olha a importância que tem você conseguir falar com as pessoas de maneira correta, efetiva e se fazer entender e as pessoas conseguirem saber o que um está falando, o que o outro está entendendo. Se eu casar de novo, vai ser pela internet, provavelmente, então eu preciso saber falar. A pessoa vai ter que gostar de áudio, porque eu falo mesmo. Não escrevo não. É verdade, gente. O negócio do Cassiano é áudio. Assim, o que a gente não pode perder, o fio da meada, é o fato de que atrás desse aparelho, atrás desse celular, desse computador, somos nós. Tem um ser humano. Somos humanos. Somos gente. Sentimos e agimos através do sentimento. Então, por mais que a comunicação precise passar pelo mundo virtual e por mais que isso despenda uma série de exercícios que a gente tem que fazer diários para tentar se comunicar de maneira correta, para tentar se comunicar de maneira assertiva, né? A gente não pode esquecer disso, né? E se entregar a esse jogo digital, exponencial e tal, porque isso vai ter consequências. A pandemia vai passar. A gente vai voltar a se relacionar, né? Me lembro umas eleições atrás, quando o jogo da eleição, a polaridade da eleição ficou definido por redes sociais e WhatsApp, a quantidade de parentes que brigaram, deixaram de falar, casais que terminaram, amigos que deixaram de se relacionarem, porque tiveram desentendimentos de comunicação por conta de posição política partidária, né? Aí nós vamos falar de extremismo, de intolerância, que isso é um outro problema na rede social. Eu lembrei daquela entrevista com o Karnal, que a repórter perguntou para ele: como é que eu faço em casa que meu pai defende o Bolsonaro e eu votei no Lula, não sei o que lá, e aí não consegue conversar, e não tem mais jantar. Ele olhou para ela e falou: me desculpe, mas se vocês não conseguem conversar porque o problema da politicagem entra no meio, não falem sobre política. Não, que é impossível, não sei o que lá. É impossível, me desculpe, mas o problema não está na política, o problema está em vocês. Se vocês não conseguem deixar de falar disso sabendo que vão brigar, o problema não é a política, o problema são vocês. É verdade, foi num Roda Viva, eu me lembro disso. Tem mais alguém que comentou alguma coisa aí? Deixa eu dar uma olhadinha, o pessoal tá dando um oi, a Kátia, que a gente foi abrindo salas, né? A Kátia, a Simone Muniz, bem-vindos, gente, o Jefferson, o Wilson Ribeiro, obrigada, gente, por vocês estarem aqui, que bom que vocês estão aqui. O Cleverson entrou aqui agora também, aqui na sua sala. O Ivaldo Cavalheiro, a Cristiane Figueiró,
Jorge Adams, faz tempo que eu não vejo você, Jorge. O Zé Manuel tá bem agitado aqui. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Sensacional esse filme. Aí tá falando do senhor estagiário. Aí já entrou o assunto aqui do pessoal do STF, que tem muito cacique para pouco índio. Falando que na área do direito, então, tá tudo resolvido em 5 minutos, que as pessoas não costumam discutir por técnicas cirúrgicas. É verdade, então a parte de direito também, o pessoal não discute mais o assunto, né? Chega lá na técnica, eu acho, pega o bisturi, corta aqui, junta ali o processo e toca para frente. O Wilson Console Júnior entrou, fala, Juninho. Bárbara, Fabiane Vieira, Alexandre Richter, Janaína Baggio, tudo bom, Jana? Que legal que você está aí. A Adriana, a Juliane, a Ju Klein, beijo, Ju. Muito legal vocês estarem aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma informação legal aqui. Peguei vários assuntos hoje. Esse aqui eu achei interessante. Sabia que a cada 2 segundos 2 pessoas fazem cadastro no LinkedIn? Cada segundo 2 pessoas fazem. Então, de novo, tudo que a gente passa no dia a dia está migrando para a parte digital. Então, o LinkedIn, inclusive, diminuiu a idade mínima para entrar na rede. 13 anos agora. E o LinkedIn é uma rede específica de trabalho, corporativo, exato. De emprego. 13 anos? Trainee, Caraca. O que ele tá fazendo com nossas crianças? Estágio, O que ele tá fazendo com nossas crianças? O mundo é outro hoje, né? Na verdade... Gente, eu tô ruim da garganta. Se com 13 anos ele já já vai montar a sua rede de conexão, já vai mostrando o que ele faz ali, o que o moleque de 13 anos faz? Se ele for expert, por exemplo, em vídeo, se ele conseguir editar games, se ele conseguir fazer coisas assim, que ele esteja estudando e que seja interessante para o empresário, já é oportunidade de rede de comunicação. A gente esquece CLT, Cassiano. Não, esquece. O modelo do mercado de trabalho agora é outro. Então, não estranho os jovens de 13 anos estarem no LinkedIn, não. Acho que é por aí o caminho mesmo. Só falta entrar no TikTok. Só falta você entrar no TikTok, porque eu já entrei, tá, gente? E eu vou dizer que eu me divirto muito. Vai estar na minha lista. Já está na sua lista para você entrar. Quebrar paradigmas. Exatamente isso. Mas deixa eu te contar uma coisa, um pouquinho da minha profissão, para trazer um pouquinho para dimensionar como essas coisas, como a notícia, como a informação que pode fazer diferença na nossa vida passa pela rede social hoje, de uma maneira instantânea, exponencial e muito, muito forte mesmo, né? Eu quero trazer aqui um exemplo que a semana passada, quando houve a operação da Polícia Federal a respeito das fake news, que todo mundo sabe, não é o caso, eu não vou trazer a questão da operação aqui em si. Eu estava trabalhando, escrevendo a matéria, e olha que coisa interessante. Para nós, jornalistas, quando uma autoridade se posicionava ou ia se posicionar, né, num outro mundo, pré-Lava Jato, pré-comunicação exponencial, marcava-se coletiva, aí você diz, o repórter tal, vai tal horário, vai resolver isso, aí chegava lá e ouvia a autoridade, fazia entrevista, voltava para a redação, decupava ou transcrevia o que a pessoa falava, no caso de uma televisão, ou você tá rádio ali na hora, o que a pessoa... escreve a matéria, quer dizer, isso tem um tempo entre o acontecimento e entre o resultado, tem um delay aí, né? Hoje, como é que funciona, para ter ideia da força disso, né? Então, a CPI da Fake News, a operação da Polícia Federal, instantaneamente, no mesmo momento em que a Polícia Federal estava na casa dos alvos da operação, os próprios alvos da operação postaram vídeos no Twitter, porque o Twitter é essa rede específica de política hoje, onde os políticos se posicionam, né? Tem esse verniz mais de posicionamento político mesmo, engajamento político. Os próprios alvos, enquanto a polícia estava lá recolhendo, apreendendo computador, caderno... Parece meme, né? O cara sendo preso e filmando aqui, ó. Tô sendo preso! Era uma coisa assim... Camburão! Partiu o camburão! Nesse caso eles não estavam sendo presos, né? Porque mas, enfim, no mesmo momento em que a operação está acontecendo,
E foi engraçado que vários alvos fizeram isso. Eu não sabia para quem olhar para poder escrever a matéria, não sabia que vídeo pegar, porque era tudo muito rápido. E ao mesmo tempo que eles estavam postando, as pessoas estavam comentando e estavam subindo hashtags, enfim, de fora isso, fora aquilo, que a gente não vai entrar nessa discussão aqui, que foi a toada da notícia no dia. E por muitas vezes a gente se pergunta, a gente até falei isso na live com a Altair aqui da Ética outro dia, tá, mas na vida da Dona Maria, né, o que que interessa? Ela não sabe quem é que tá lá no Twitter, quem que postou, o que que é a operação da Polícia Federal, o que que é fake news, ela não sabe, ela tá preocupada lá com o abono do governo, né, R$600 dela, com os pra pagar R$600 aluguel, dela e tal, né, mas... Não tá errada também, né? Claro, tá certíssima, mas assim, mais o fato de ser tudo muito instantâneo nas redes, por exemplo, naquele momento específico surgiu uma hashtag que criou um outro movimento, que criou uma outra notícia, que criou uma decisão no Poder Legislativo. E aí vai influenciar na vida da Dona Maria. Então, assim, tô só te trazendo isso, assim, porque acho que essa velocidade na comunicação e essa velocidade que a internet tem hoje, as redes sociais têm hoje, passa por uma série de profissões e a minha, então, sem sombra de dúvidas, o jornalismo digital tomou uma outra proporção, um outro jornalismo, né? Porque é tudo muito instantâneo, muito rápido. Você não sabe nem para que lado que você vai olhar. Aí cria um problema enorme, né? Que as pessoas não respiram mais para poder escrever, para poder falar. Como você tem essa obrigatoriedade de ser muito rápido? Sim, porque isso vai contar em audiência, quem é que vai dar primeiro. Você não reflete mais em relação àquilo. E aí não é só o repórter, é a própria autoridade. Sim. Acontece tal coisa, em vez de uma pessoa que tem um cargo alto, tal coisa, refletir, putz, se eu falar isso, vai impactar no quê? O que eu vou ajudar? O que vai piorar a situação? Vai lá e fala. Temos vários casos disso, é verdade. Coisa que se você parar para pensar, não precisava ter falado. Se não tivesse falado, não ia atrapalhar nada. Às vezes ficar quieto é até melhor. Mas essa obrigatoriedade de você ter que falar alguma coisa, ter que falar o mais rápido possível, faz com que as pessoas percam de novo o básico. Que o básico é você parar, respirar. Porque senão você está com o TACAP toda hora na mão. Sim. Outra coisa que a gente fala nos nossos cursos também. Como é que funciona a tal da captura da amígdala? Você tem lá atrás no teu cérebro a parte mais atrasada, mais primitiva que só reage. Que é o nosso instinto. É a luta e fuga. Luta e fuga. Aquilo ali que vai mandar energia para o teu corpo para você enfiar a mão em alguém ou você sair correndo. E a gente tem isso ainda. E tem a parte mais nova, que é a parte de pensamento, que faz a gente parar, refletir. Só que a gente está toda hora ligado no 220. A gente está toda hora correndo ou batendo. E trabalhando lá no primitivo. Trabalhando no primitivo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa a pensar, em vez de só reagir? Respirando. Meditando, respirando. Mas começa justamente pelo mais básico também, que é respiração. Porque quando a gente está num embate, quando a gente vai brigar com alguém ou a gente vai sair correndo, a primeira coisa que a gente faz é segurar o ar. Né? Vou enfiar a mão ou vou correr. E quando a gente começa a respirar, a gente avisa o nosso corpo, o nosso cérebro que aquele perigo já passou. E aí o cérebro começa a voltar a funcionar de novo. Você para de reagir àquilo que te fizeram e que emocionalmente te causou algum dano e você vai querer revidar aquilo para começar a pensar em relação àquilo. Só que as pessoas não pensam mais. Eu tenho feito assim, é lógico, para eu me posicionar, para escrever alguma coisa, eu, até por força da profissão, também tendo a parar e refletir antes de fazer, né? Mas lógico que eu recebo, por exemplo, alguma mensagem que pegou no âmago, foi no sentimento. Olha o que você quer, né? Oh, meu Deus do céu, né? Me segura que eu vou escrever. Quando não dá jeito de responder na hora, porque eu já sei que se eu responder na hora, em cima daquele sentimento que eu tô sentindo, vai dar ruim, não vai ficar bom a história.
Então eu já me disciplinei, já me conhecendo, também italiana, sangue quente também, né? É mesmo. Tem essa parte da família. Aí eu vou lá e respondo a pessoa. Falaremos outra hora, falaremos em outro momento. É Uhum. importante essa conversa, mas agora eu não tenho condições de conversar com você sobre isso. Preciso de um tempo para poder te responder. Qualquer coisa nesse sentido. O importante é você também se posicionar, que você viu a mensagem, que você entendeu do seu jeito e que você vai falar depois. Aí você respira, você medita, Mas do outro você lado, nada, mas você o corre. outro lado tem que entender isso também. Não adianta você falar, não, agora eu não estou bem, vou refletir sobre isso, porque senão vai dar confusão. Amanhã a gente conversa. Não! O outro lado está querendo ouvir a resposta também no mesmo momento. E às vezes não te deixa respirar. Mas aí então você faça por você e faça pelo outro, né? Sim, mas a gente está falando do mundo perfeito, né? Que não No existe, mundo né? perfeito, é verdade. No mundo de verdade, a pessoa vai te encher tanto o saco que você vai respondendo. E aí, Dependendo do tom da provocação, Ah, você cai, é sequestrado pela emoção, pelo e, sentimento e vai e responder, vai né? pro saco. Pessoal, eu falei aquela hora que eu tô meio ruim da garganta. Hoje, quantos vídeos eu gravei hoje? 11. 11 vídeos eu gravei hoje. 11 aulas eu gravei hoje. Tá difícil. Mas vai dar certo. Deixa eu dar um oi mais. Pessoal, quem mais entrou aqui? Vamos ver. A A Ju. Juclen já tinha falado. A Marina. Oi, Mar. Tudo bom? Que bom que você tá aí. Que legal. Denilson, Nilene, Haas, Oine, Gilberto Santiago. Legal. Muito bacana ter vocês aí, hein? Bem bacana. Legal. Que mais? A Ju tá dando um oi aqui, que ela chegou atrasada, Ah, Ju. mas que ela já colocou aqui, assertividade. É isso aí, Ju. Tem que ser assertivo mesmo, né? Quem mais? É isso. Acho que quem inaugurou esse negócio, essa bagunça pelo Twitter, eu acho que foi o Trump, né? Que botou a pá de cal em cima de coletiva de imprensa. Eu não sei se foi exatamente o Trump, mas enfim, esse é um comportamento, né? Um Sim. modus operandi, eu acho que de tudo quanto é autoridade, não só autoridade governamental, mas assim, celebridades, enfim, as Mas acho que pessoas que têm oficialmente, assim, eu acho que meio que começou com ele. Pode ter sido. Logo ganhou as eleições, começou a já, parece que, governar pelo Twitter. Até antes disso não tinha muito disso. Era uma coisa Mais velada, mais né? pensada, mais o pessoal, né, os jornalistas que publicavam, o pessoal de Sim, o imprensa. porta-voz da Casa Branca, coitadinho, né? Exato. Não só na Casa Branca, de um monte de lugar. A moda pegou, né? É verdade, então isso traz realmente Complicações. Assim, e as pessoas estão ali ao mesmo tempo, né? Então muitas vezes, olha que difícil. A interpretação ela faz ali, ela assistindo. Eu não preciso escrever para ela o que ele disse. Eu vou escrever para quem não viu, mas para quem está vendo ali, que é um monte de gente, Que hoje em dia né? um monte de gente já está lá a interpretação. De novo, pessoal, a gente não está tomando partido aqui, não está falando que um é bom, o outro é ruim, está mostrando só como as coisas estão acontecendo, como as pessoas estão reagindo. Né? Não que a gente acha que isso está certo, que está errado. A gente até acha, mas não vem ao caso nesse momento. Melhor não. A gente tem as nossas convicções, mas não é disso que ele está dizendo. Né? Eu separei aqui uma outra coisinha que eu anotei aqui na minha listinha. Bem interessante. A gente já falou disso, mas agora, esse é um desafio, né? O bloqueio da compaixão na relação, na comunicação, ela vem do classificar, do julgar, né? E do comparar. A gente já falou lá da comunicação não violenta, né? Agora, como é que você trabalha esses aspectos? Como é que você faz isso nessa comunicação do dia a dia? Por exemplo, você está vendo um vídeo de uma autoridade, ou você está lendo uma matéria, ou você está se estressando com um colega de trabalho, né? É tão difícil no dia a dia você passar por isso, né? A gente bloqueia a compaixão o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente está julgando, né? Qual que é o exercício, qual que é a dica que a gente tem para dar para o pessoal sobre isso? Treinando. A gente já falou muito sobre isso também, da neuroplasticidade que tem o cérebro. Né? Então essas habilidades emocionais, a inteligência emocional, é algo que a gente consegue treinar. Porque a gente consegue construir esses novos caminhos neurais, né? A
A gente consegue tornar aquele novo hábito um padrão. Então não é do dia para a noite, mas é trabalho de todo dia. Então cada vez que isso chegar para você, você entender o que aquele sentimento te trouxe. O que aquela ação, aquilo que você ouviu, te trouxe de sentimento. Porque se você está reagindo daquela forma, se você ficou com raiva, ficou com ódio, ficou com nojo, é porque aquilo te trouxe um sentimento. Então, eu acho que a primeira coisa é você identificar que sentimento é esse. Para você conseguir se antecipar nas próximas vezes. Então, é você fazer um dicionário, muitas vezes, dos teus sentimentos, de o que causa aquele sentimento para você. Porque a próxima vez que aquilo começar a surgir no horizonte, você sabe, putz, quando acontecer tal coisa, se acontecer aquela coisa, eu vou me sentir assim, eu não posso reagir daquela forma. A gente comentou uma vez, não lembro se a gente falou isso em live, em vídeo, ou se falamos isso sentando, tomando café, mas daquela briga que teve entre aqueles dois repórteres lá na Jovem Pan. Lembra? Você deve saber quem que era cada um, eu não lembro, porque como eu não sou do meio, eu não lembro exatamente quem era. Mas era um bolsonarista, outro esquerdista, e aí foram dar entrevista na Jovem Pan, e um falou não sei o que lá pro outro, que levantou para 10, que levantou para 20, um enfiou a mão na cara do outro no meio da entrevista. Então assim, se você é uma pessoa muito evoluída, não estou falando nem, não é a gente, mas se você é muito evoluído, você tem uma inteligência emocional muito desenvolvida, você já trabalhou isso muito, o que acontece? A pessoa levanta para 10, você passa por você, pelo ouvido, sai pelo outro, e acabou. Se você não é tão evoluído assim, digamos que você não é tão evoluído assim, te convidam para ir uma entrevista com outra pessoa que você sabe que vai ser contrária, que vai falar coisas para te provocar, não sei o que lá. Se você não é muito evoluída, você não vai. Não vai fazer que nem a Regina. Não vai na reunião. Não vai fazer que nem a Regina que vai e aí larga tudo e sai do meio. Escapou, gente. Não vá. De novo, eu não estou julgando que é que, né? Se tá certo ou errado. Mas foi o que aconteceu. Foi lá e largou tudo. Não deu conta. Não deu conta. Se você antecipadamente já sabe o que vai te atingir ou não, e você se conhece, sabe que talvez você não dê conta, não vá. Aí passa pelo autoconhecimento, né, Cassiano? Agora você ir e se estapear no meio da entrevista com o cara é completamente falta de preparo. É falta de preparo, falta de autoconhecimento. Então, eu acho que começa por aí. Você se conhecer, você se autoconhecer, saber quem você é, saber o que faz você se sentir mal, que pode talvez ter uma reação, e você começar a se antecipar. Mas isso não é de um dia para a noite. Você tem que exercitar todo o santo dia. Então, cada coisa ruim que acontece com você, ou cada reação que você tem que é desproporcional, sentar e refletir. O que me fez, né? O que me causou essa sensação? Como é que eu posso reagir então melhor numa próxima vez? Como é que eu posso entender que isso vai acontecer? Né? Quais são os sinais de que opa, tá vindo aquela onda, eu tenho que pegar a minha pranchinha. É você se conhecer. Essas 11 aulas que eu gravei só hoje, foi do nosso curso de novo, que a gente vai lançar no final metade do mês. Então a gente vai abordar todas essas coisas. Então, outra dica que eu acho que a gente pode deixar aqui, já pro encerramento da nossa live, é o seguinte. Encerramento, mas já? Já passamos 1 hora aqui. Adoro. Não foi 1 hora, foi 50 minutos, tá me enganando. Não? Eu tô me baseando pelo meu relógio aqui, porque o celular não tá mostrando o horário. Mas a dica que eu acho que a gente podia ter, assim, gente, não é o fato da gente estar o tempo inteiro conectado, né, com o celular ou com o computador, que a gente
precisa se sentir escravo disso, né? O home office traz um pouco disso. Você está em casa trabalhando, alguém te manda mensagem. Se você não responder naquela hora, você já dá aquela sensação que o cara não está trabalhando, o cara não está vendo, o cara está tomando banho. Isso é horrível, né? Porque você se sente escravo e o home office acaba que não tem um limite para começar e terminar, porque você tem que estar disponível 24 horas. No trabalho não é assim. Não, eu visitei um amigo meu há 2 semanas atrás, Tava sem bateria no carro, porque tava saindo de casa, aí precisou sair, tava sem bateria, eu fui levar o cabo de bateria para ele. Cheguei lá e tava completamente transtornado, porque ele não conseguia falar comigo, porque ele tinha que ficar ouvindo se apitar o negócio no computador dele. Porque imagine no meio da tarde, se tocasse alguma coisa ali que ele precisasse responder no trabalho e ele não tivesse online. Mas gente, no teu trabalho, você estando lá, você não tá online a todo momento. Você não pode ir no banheiro, você não pode tomar um café. Exatamente. Ali tem essa obrigatoriedade. Que a sensação que você tem é que se a pessoa mandou uma mensagem e não respondeu naquele momento, você não está trabalhando. Deus, onde é que você está? Mas isso pode ser que a pessoa pense assim, mas também pode ser coisa da tua cabeça. Eu acho que, no geral, as pessoas estão pensando um pouco assim. Mas a minha As duas dica partes, talvez, né? Mas a minha dica era... Gente, tá tudo bem desligar, tá tudo bem fazer detox, tá tudo bem não se informar por um dia, no sentido de buscar todos os sites, todas as informações, ou tudo que tá rolando no feed de não sei quem. Tá tudo bem e é importante desligar, é importante esse momento. O Cassiano sabe, eu às vezes faço, até pelo excesso de informação que eu fico rodando a semana inteira, desliga. Se é um final de semana de folga, eu digo, gente, detox digital, eu desligo o celular mesmo, porque se ele ficar ligado, eu vou entrar no WhatsApp, eu vou entrar nas redes sociais, eu vou falar com as pessoas, então eu desligo o celular, que é uma forma de, pelo menos por algumas horas, que é uma forma de eu realmente aliviar minha mente e botar a minha atenção em outras coisas que também são tão saudáveis quanto, né? Que é viver o mundo real, se não for mais saudável, né? Que é viver o mundo real. Então, quer estar presente naquilo que eu estou fazendo em casa, quer estar presente no meu descanso, né? Quer estar com a minha família, com as minhas filhas, quer cozinhar alguma coisa, brincar com minha gata, com meu cachorro, enfim. Sem a interferência, sem o... Aí vou lá ver quem mandou mensagem, sem ficar preocupada se alguém mandou alguma coisa que eu precise responder, porque o meu cargo pede que eu seja a pessoa que responda. O mundo não vai acabar se eu não atender aquele telefone naquele exato momento, né? E a gente tem que se dar esse direito. A gente tem que dar esse momento pra gente de desligar um pouquinho. Eu acho que isso é fundamental pra gente garantir a nossa sanidade mental nesse mundo virtual, né? É desligar dele um pouco. E de novo, o que a gente falou lá no começo, é voltar ao básico, é voltar a ser humano. Então é você prestar atenção no que o corpo da outra pessoa está te passando, né? E isso você não vai conseguir pela internet só. Você entender que a comunicação não é só o que você está escrevendo, digitando e fazendo vídeo. Tem todo um contexto. E você precisa ser humano, você precisa estar conectado com as pessoas, com o mundo, de maneira real, para poder entender isso tudo que está acontecendo. Não só agora, mas nessa época de pandemia, mas de maneira geral. Pois é. O que será de nossas crianças? Vamos voltar para as estrelas. Não sei se elas vão aguentar, não. Vou voltar para... Não, já deu isso aqui. É verdade. A gente achou, né, que esse mundo não ia chegar tão cedo. Chegou. E ainda bem. É evolução, entendeu? Eu costumo dizer para as pessoas, até aí por conta das minhas convicções espirituais, que as pessoas falam, cara, mas nunca teve tão bagunçado o mundo. Já teve mais bagunçado. As pessoas não lembram da outra encarnação, não lembram como é que era em Roma lá. Calígula, era bem mais bagunçado, era bem zoneado. Assim, mas as pessoas têm que entender que a gente está no meio de uma transição, entendeu? Se você não acreditar nessa parte espiritual, de qualquer forma a gente está passando uma transição de mundo. As coisas estão muito rápidas. De sociedade. O mundo é um mundo novo. Esse mundo de tecnologia, inteligência artificial, é um outro mundo. É uma outra casa que a gente está vivendo.
esse mundo não é... A planeta Terra não é o mesmo planeta Terra de 100 anos atrás. É uma outra casa. Uma casa mais moderna. Uma casa ligada na internet. Uma casa que você liga o micro-ondas quando estiver saindo de casa. Do trabalho, para chegar em casa quando está quente. E é uma mudança mesmo. E a gente está meio no meio da mudança. Se você vai visitar um amigo teu, no dia que ele está fazendo a mudança, mesmo que ele esteja saindo de um apartamentinho pequeno, para ir para esse mega apartamento, que é uma cobertura, com central digital, tudo conectado, é uma baita, uma melhora. Mas se você chegar lá no dia, vai estar uma zona, vai estar um monte de caixa, vai estar tudo sujo, vai estar gente passando por tudo que é lado, carregando as coisas. Como qualquer mudança. Como qualquer mudança. E a gente está no meio da mudança. Não tem como ser diferente. Não tem como não ser essa bagunça. Tem que respirar, aceitar e entender que vai passar. Vai. E fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor nas relações. E vai ser diferente? Vai. Mas todo dia é diferente. Talvez agora só seja um degrau um pouco maior, né? Mas todo dia é diferente. É verdade, Cássia. Só dar os últimos ois então aqui. Quem que entrou? Mariane. Legal. Ih, apertei o negócio sem querer aqui, apagou todo mundo que entrou. Desculpa, gente. Apagou mesmo? É que eu tô em outra sala aqui, mas várias pessoas entraram aqui. Gente, a gente queria agradecer então, vocês que acompanharam a gente essa semana, né? Tem acompanhado as nossas lives, né? Sim. Nas quintas-feiras. Foi muito legal o bate-papo de hoje, né? A gente sempre prepara com carinho um tema que tem a ver com o trabalho da Soul, né? Que tem exatamente esse propósito, que é despertar o propósito nas pessoas, né? Que é trazer... As pessoas descobrirem sua própria essência, quem elas são, para poderem dar o melhor delas para elas mesmas, porque isso vai influenciar na sociedade, com as pessoas que estão em volta. Exatamente. Então, pensando nisso, a gente tem trazido sempre aqui para vocês, toda semana, um bate-papo leve, descontraído mesmo, mas focado na pandemia. Hoje nosso assunto foi comunicação aí pelas redes digitais. Espero que vocês tenham gostado. Depois o vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook e também no YouTube, né? A gente compartilha também depois no Todas Instagram. Todas as nossas lives estão no YouTube, no Instagram, não. Não, no Instagram não, porque é outro formato, gente, tá vendo? Ele entende, eu não entendo. No Instagram, a gente fez o primeiro só no Instagram, mas agora todas as outras no Facebook e a gente compartilha daí no YouTube. No YouTube, né? E a gente espera vocês também lá na nossa página, tem o nosso blog com muitas matérias que a gente fala de várias coisas, a gente falou aqui de comunicação não violenta, a gente falou de vulnerabilidade, a gente falou a gente viaja. De inteligência emocional. A gente pira o cabeção. Em outras lives a gente falou de habilidades socioemocionais, ética. Qualquer hora eu vou fazer lá, botar um texto no blog lá sobre disco voadores e vocês vão ficar de cara. Nossa, eu vou adorar. Tem até trilha pro texto. Qualquer coisa assim. A gente acorda um belo dia com umas piras na cabeça, a gente vai lá e faz mesmo. Mas tudo pensando em como a gente pode ajudar você a se encontrar a sua essência, encontrar o seu propósito, ser uma pessoa melhor, entregar um mundo melhor para quem vai chegar depois da gente. Então é isso. Isso aí. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Aninha. Obrigada, Cássia, por compartilhar esse momento comigo. Gente, boa noite e até a semana que vem. Vai se despedindo aí. Eu tenho que ir me despedindo que ele vai apertar o botão, tá? Porque a gente tá aqui, a Covid, não temos secretário hoje.